Aí galera, essa é a pontuação do nosso time aí na rodada 7, tá? E de todos os nossos times. Imitamos aí com o time 2 aí, que era para valorização. Agora vamos falar aqui sobre os jogos da oitava rodada. Atlético Paranaense e Grêmio. Vejam a vantagem do Atlético Paranaense, vai ser um jogo bem equilibrado, né? O Atlético Paranaense dentro de casa ainda não perdeu pelo Brasileirão e o Grêmio apenas ganhou uma. E os dois têm confrontos pelas Copas do Brasil. Fortaleza e Vasco. Os dois vêm numa decadência muito grande aí, os dois times não vencem aí nas últimas rodadas. Fortaleza tem que reverter um jogo contra o Palmeiras e o Vasco não tem jogo essa semana. Mas o Vasco fora de casa jogou 4 vezes, venceu apenas uma, empatou duas e o Fortaleza venceu apenas uma. Com isso vejo a vantagem aí do Vasco de repente sair até com uma vitória contra o Fortaleza lá. Apesar que o empate é o mais correto. Flamengo e Cruzeiro, os dois têm jogos pela Copa do Brasil. Vejo o Flamengo favorito por jogar no Maracanã em relação ao Cruzeiro, mas o Cruzeiro vem numa ascensão, como também o Flamengo vem numa ascensão nos últimos 5 jogos. Os times melhoraram. O Cruzeiro deu uma bobeada agora, mas foi pouca. O Cruzeiro, fora de casa, venceu 2 jogos e o Flamengo tem se segurado aí, perdeu apenas para o Botafogo. E todos eles têm jogo importante, principalmente o Flamengo, que tem o Fla-Flu, e o Cruzeiro, que pega o Grêmio. Atlético Mineiro e Palmeiras, outro jogo super equilibrado. Os goleiros vão ter que trabalhar de ambas as partes. É um jogo que tem tudo de bom aí para atacantes de ambas as partes. Mas o Atlético dentro de casa vai dar trabalho para o Palmeiras. E também o Atlético tem um jogo contra o Corinthians e o Palmeiras contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. Os dois já estão levando essas vantagens. O Palmeiras fora de casa só venceu uma vez e o Atlético Mineiro apenas perdeu uma vez, aquela derrota para o Vasco meio inesperada. Cuiabá e Curitiba. Cuiabá fez um ótimo jogo, agora voltou de novo o técnico Antônio, né? Então dois Antônios aí vão se enfrentar aí nessa rodada. Cuiabá, para quem não tem cartoletas, dá até para apostar em alguns jogadores aí para essa rodada, porque Cuiabá quando joga em casa não faz maus resultados, né? E o Curitiba fora de casa é péssimo, né? Não ganha nenhuma e perde sempre com mais de 2 gols. Com isso, o Cuiabá tem mais uma chance aí de sair com uma vitória e sair de novo, sair de uma vez aí da zona de rebaixamento, que ele já saiu, mas com mais uma vitória ele vai conseguir subir e sair do sufoco, e vai botando o Curitiba num sufoco maior aí. São Paulo, melhor chance de SG contra o Goiás, né? Goiás tem jogo importante aí pela Copa Verde. O São Paulo tem que fazer um jogo aí contra o Sport, mas quem levou a vantagem da vitória de 2-0 com o Sport lá, com isso não precisa poupar, pode entrar com uma força máxima e tentar subir mais na tabela do Brasileirão. São Paulo dentro de casa já segurou o SG 2 vezes, tem 3 vitórias, né? Dorival não está acostumando a perder dentro de casa e sempre vitórias boas. Calera é uma boa. E o Goiás tem perdido e cedido o SG quase toda vez que joga fora de casa. É a melhor chance de SG para mim é do São Paulo. Internacional e Bahia, dois times aí que vem bem, mas o Bahia joga melhor dentro da sua casa e o Internacional dentro de casa tem conseguido aí segurar uns empates. O Internacional não vem bem, ficou 5 partidas aí pelo menos sem marcar gols. Marcou agora com o Johnny, né? Que é volante na verdade. Mas o Mano Menezes parece que se acertou aí com a diretoria. Vamos ver como é que vai vir. Internacional tem um jogo importante também pela Copa do Brasil, né? Contra o América, onde que ele vai ter que reverter um resultado de 2-0. Então, novamente, deve vir misto aí. Com isso, o Bahia leva uma vantagem. Não consigo confiar no SG do Internacional, né?
Mas dá para pensar aí em Vitor Jacaré, Everaldo aí, mesmo Tassiano por parte do Bahia pode ser uma boa, como o Alan Patrick aí, Maurício por parte do Internacional. Né? Internacional em 3 jogos venceu 2, perdeu 1 para o Atlético Paranaense, e o Bahia em 3 jogos venceu 1 e perdeu 2 fora de casa, Bragantino e Santos. Corinthians e Fluminense. Elenco do Fluminense muito melhor que o Corinthians, mas o Corinthians dentro de casa já é mais forte, e se fizer o mesmo jogo que fez aí contra o Flamengo, vai dar trabalho aí para o Fluminense. O Corinthians tem que tentar uma vitória dentro de casa. E o Fluminense tem um jogo muito importante, que é um Fla-Flu de ida e volta contra no meio de semana. Com isso, deve poupar alguns jogadores e vai dar essa vantagem aí para o Corinthians. É difícil para o Corinthians vencer? É, mas não é impossível. Chance do Corinthians levar gols existe muito, tá? Ainda mais para quem tem Cano, Ganso, Lele, John Kennedy. Então é difícil você achar que a defesa do Corinthians possa se sustentar sem levar. Mas o Corinthians tem tudo para fazer um bom jogo aí contra o Fluminense, porque o Fluminense deve poupar. Fluminense fora de casa ganhou 2 e perdeu 2, e o Corinthians ainda não perdeu dentro de casa pelo Brasileirão, tá? Bragantino e Santos. Bragantino dentro de casa sempre faz um bom jogo, mas o Santos também tem se acertado aí com o da Helma. Com isso, o Santos deve fazer um bom jogo. O Helma ajustou muito a defesa aí do Santos. Com isso, o Bragantino sofre, mas ótimas peças. Os dois têm jogos, né? O, o Bragantino vai pegar o Fluminense no dia 4, né? E o Santos pega o Bahia aí pelo jogo de volta aí contra ele. Vai precisar até poupar alguns jogadores. Mas o Santos fora de casa não vai bem, e o Bragantino vem meio equilibrado, mas venceu 2 dentro de casa, né? Então é um jogo que tudo pode acontecer. Ótimas peças de ambos os lados. Botafogo e América. Botafogo, top de linha, vem jogando muito bem. Vai faltar o Tiquinho nessa rodada, mas tem outros jogadores que podem substituir, não no mesmo nível. Quanto o América, vem bem. Tem tudo para vencer o América lá, mesmo tendo um jogo importante aí contra o Atlético Paranaense, tá? Aonde ele vai precisar reverter um resultado. O América também tem um jogo contra o Nacional, que não vai precisar reverter, mas tem que tentar segurar. Mas o América fora de casa sempre marca gols, perde seus jogos, mas marca gols. E o Botafogo não costuma tomar gol dentro de casa, né? Mas no confronto entre América e faltando o Tiquinho, não podemos confiar no SG do Botafogo. Aqui é o esboço do nosso time aí para a rodada: Caleri, Cano, Pedro, Alan Patrick, Eduardo, Rodrigo Nestor, Rafinha, Nino, Joaquim, Caio Paulista, Paulo Turra e Keiler. Esse daí é o esboço. Isso aí, galera. Uma boa semana a todos aí e boa sorte.